Perceba que a igreja, ela não tem ainda templos, a igreja, ela não tem um número expressivo, mas ela já tinha um bom número de crentes. Porém, o que se nota logo nesse primeiro versículo é que aqui está claro que não havia uma organização formal, como nós temos hoje, não é isso? Essa organização formal, ela vai acontecer nas cartas paulinas, aonde ele vai delinear, ele vai demarcar, ele vai pontuar a importância dessas lideranças dentro da igreja. Porque a liderança, ela segue todo um viés bíblico, a começar pelo Deus eterno, que coloca no universo, aliás, na terra, Adão e Eva para cuidarem do quê? Do jardim. O próprio Deus vai dizer, olha, criou Deus um jardim e pôs quem nele? O homem para cuidar desse jardim. E aí, na verdade, esse homem, ele passa a ser o Senhor na terra, mostrando que Deus colocou o homem para ter autoridade na terra. Depois nós podemos analisar que o próprio Deus, ele dá ordem a Moisés para que ele coloque sacerdotes nos serviços religiosos, no oferecimento de sacrifício. Mas quando você também vai para a palavra de Deus, em Gênesis 18, 19, Deus estabeleceu um padrão para a família, pai e mãe. E esse pai e mãe está lá em Gênesis 2, 24. Deixará o homem quem? Pai e mãe. E veja que Deus, quando ele diz isso, não existia ainda a família. Só existia quem? Só existiu Adão e a Eva, mas ali Deus já estava dizendo, tem essa estrutura familiar. Eu estou mostrando aqui tudo na Bíblia, para que vocês compreendam que Deus sempre gostou de organização, gente. A organização, ela começa na própria Trindade, porque você tem esse Deus trino e uno, aonde há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e neles há um relacionamento perfeito, sem confusão. Então, Deus, ele já traz toda uma organização na sua forma de liderar e de como ele coloca o universo. Ele não quer bagunça, ele não quer baderna, ele não quer anarquia, ele quer tudo bem organizado. Então, nós podemos analisar que desde o Gênesis, quando Deus começa a organizar a terra, colocando o homem para liderar, colocando o pai e a mãe na família para liderar, colocando o sacerdote para os seus ofícios, e quem vai criar, escute bem, por isso que Santo Agostinho, dentre outros juristas, Miguel Reale, dentre outros, quando falam sobre o direito natural, eles mostram claramente que começa na Bíblia. Quando você vai para o aspecto civil, aí o próprio Deus, nós podemos analisar que o próprio Jetro, em Êxodo 18, ele diz para Moisés, você pode criar tribunais inferiores, não é isso? E tribunais pronto. Os casos pequenos, eles resolvem. Os maiores, pronto. Então, essa ideia que nós temos hoje, segundo a própria visão de Augusto Comte, na divisão dos três poderes, o legislativo, Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário, essa tríade, podemos dizer assim, ela vem de uma origem bíblica. Ela vem do direito natural, não é isso? Ela vem do direito natural. Eu citei aqui Augusto Comte, que é dele a frase ordem e progresso na nossa bandeira brasileira. Então perceba que o próprio Deus coloca no ser humano essa ideia da organização. Tudo precisa de organização. E a organização não tira a vida. A organização amplia, ela é um processo para que as coisas funcionem melhor, para que elas tenham um melhor desenvolvimento. É assim. Agora, nós vamos analisar que a igreja, ela é um organismo vivo. E aqui estava crescendo. Olha o verso primeiro. Como é que diz o verso primeiro? Crescendo o número dos só aí. discípulos. Crescendo o número dos discípulos. Tudo que cresce traz problemas.
Uma família que cresce, os filhos são bênção ou não são? Agora, só porque a família cresceu, o pai não vai procurar organizar para aquela família desenvolver bem? E a organização que ele vai fazer, vai tirar a vida da família? Não, ele vai apenas trazer uma organização para que a família desenvolva melhor. Mas quando a gente traz isso para o lado espiritual, tudo que cresce traz problema. Se é uma empresa pequena, quando ela começa a ter um crescimento, tem problema. Vai se precisar de uma dinâmica melhor, de uma logística mais agradável, de pessoas, de funcionários, de gente. E esses problemas vão acumulando outros problemas. Mas o fato de ter problema não quer dizer que eu não possa organizar para as coisas fluírem com mais flexibilidade, com mais organização. Então, aqui vocês podem observar que o texto diz que a igreja estava crescendo. No dia de Pentecoste, lá em Atos 2, na primeira mensagem de Pedro, quantos? Quase 3. E aí quando você vai para o 4, já chegava quase a 5. E aí pronto, você não tem mais o tempo aí entre esses capítulos, mas a Bíblia diz que elevou-se o número dos discípulos. E às vezes tudo que cresce traz problema. E pode ser problema para o bem, como também pode ser problema, se não souber organizar, aí a coisa prejudica. E eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia para vocês. Rapidinho, vamos lá. 2 Reis 6 primeiro. Vamos ler lá. Isso. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito. O lugar em que habitamos, ou seja, a escola de profetas fez o quê? Ela cresceu. E a sala não dava mais, ficou pequena. Então, qual era a dinâmica agora? Organizar, procurar um lugar? Está na Bíblia, gente. Então, essa questão de você querer dizer assim, a igreja não pode se organizar, a igreja não precisa disso, tudo vai se organizando. Antigamente, olha, eu pego até vídeos de antigamente da igreja e eu vejo os crentes tudinho se abanando. Vocês já viram isso na internet? Há 40 anos atrás. Aquilo ali tira a concentração, aquilo ali traz uma poluição para o ambiente, não é assim? Então a igreja foi crescendo. Isso aqui não é só negócio de luxo, não. Uma sala com... É organizar, é o bem-estar, não é assim? É o bem-estar, é a manutenção das coisas de Deus. E isso é organização. Antigamente, as pessoas estudavam sentadas no chão. Era assim ou não era? Antigamente, os filhos, a mãe pegava, colocava 3 pauzinhos, colocava uma fralda e botava o menino no chão. Hoje, bota o menino no chão para você ver. Ah, tem bactéria, tem não sei o quê. Era assim ou não era? Mas hoje, olha como os filhos são criados. Quantas mães que estão me ouvindo não usavam a fraldazinha de pano e botava o alfinetezinho, não era? Agora hoje eu duvido. A papa era no dedo. Ficou proibido, não foi? Ficou proibido. Mas era o sistema antigo. Agora veio a organização, facilitando as coisas. Agora, a organização, por exemplo, a mãe que bota uma fralda agora descartável, ela deixa de amar o filho? A mãe que coloca o menino no berço, que antigamente colocava numa esteira, na palha para dormir, ela deixou de amar? Então eu quero dizer que as coisas, elas não roubam, não escamoteiam a essência da vida, gente. É natural. Vocês entenderam? Agora é isso aqui. A igreja começou a crescer e ela não tinha liderança formal. Porque quando você vai para Mateus 10, quando você vai para Marcos 3, o Senhor Jesus vai escolher 12 discípulos. Eles ainda não eram apóstolos. Apesar de que aparece lá a palavra apóstolos, mas é no sentido do verbo de enviar, não de oficialização. Temos que ter todo cuidado com isso. Porque essas palavras que nós vamos citar aqui, apóstolos, essas palavras presbítero, essa palavra ancião, essa palavra bispo, nenhuma delas diáconos, nenhuma delas tinham a conotação que nós temos hoje. Elas não funcionavam nem como cargos e nem como dizendo assim, o fulano de tal é hierarquia, ele é isso aqui. Não existia isso. A igreja primitiva, Jürgen Roloff, numa obra que ele escreve, ele diz que a igreja primitiva respeitava os apóstolos, não era por causa do cargo, é porque eles foram escolhidos por
Por Jesus. A autoridade que a igreja via naqueles homens não era por causa da cadeira. Porque hoje... Bota para cá, Caio. Bota para cá. Olha, hoje tem muitos que querem ser reconhecidos, não é pela autoridade espiritual que ele tem, não é pela comunhão espiritual que ele tem, ele quer ser reconhecido pelo tamanho da igreja que ele dirige. Tem cabra macho aí que está no púlpito, bota para cá! Tem cabra macho aí que está no púlpito da igreja, numa autoridade tremenda, ele não consegue expulsar um demônio, ele está numa autoridade tremenda, só porque tem muita gente para fazer o trabalho. É assim ou não é? E ele se acha como é que eu digo, se acha uma autoridade fenomenal e se acha até no direito de arrogar-se e dizer, vocês têm que me respeitar porque eu sou homem de Deus. A autoridade de um homem de Deus não vem com cargo, vem com o trabalho, vem com a vida santa, vem com a vida humilde, vem com a verdadeira identidade de um homem de Deus. As pessoas respeitavam. Sabe quem era que não respeitava Jesus? Saduceus, escribas, fariseus. Agora, a prostituta, o bebedor, o ébrio, todos respeitavam Jesus, porque viam nele autoridade. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, sem desrespeitar a nenhum líder, a nenhuma pessoa, mas o teu cargo não te torna um líder. A tua posição, você pode estar aí colocado pelo pai, pela mãe, pelo tio, é assim ou não é? Você pode estar colocado aí pelo amigo, mas Deus não te colocou. É assim ou não é? Deus não te colocou. Então, por que eu estou dizendo? Porque a igreja primitiva, ela não tinha essa hierarquia, gente. Ela não tinha essa hierarquia. E eu vou mostrar para vocês. Vamos ver bem aí, pastor? Vamos lá para Atos 1. Leia Atos 1, 17. Depois o senhor leia aí Atos 20. No mesmo capítulo. Atos 1, 17. Isso. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Alcançou o quê? Sorte. Ele alcançou o quê? Sorte. Olha aqui, ó. É mais ou menos isso aqui. Clerós, essa palavra, que vem a palavra clero, clérigos, ela nunca existiu na Bíblia. E essa oficialização de clérigos, ela foi uma adulteração para criar um grupo de bispos, outro grupo de uma outra liderança, do clero, e o povinho fraco, entendeu? Chamado de fiéis, leigos, não é assim que eles usam? Agora, quem são os grandões? Aqui, ó, não é assim? Bispos, quem mais? Clero, né? Clero, e aí vem os irmãozinhos leigos. É um leigo, Agora preste bem atenção, se eu criar isso aqui, escutem bem, se eu criar isso aqui, eu estou desfazendo totalmente da Bíblia. Eu estou totalmente desfazendo da Bíblia, porque nenhum bispo da Bíblia, que nós vamos já falar, episcopos, nenhum deles se viu maior do que ninguém. Nenhum deles achavam que era digno disso aqui. Se vocês pegarem Efésios capítulo 3, Paulo diz, a mim o mínimo, como era que Paulo se achava? O menor, e nós estamos nos achando é o quê? Maior. Não há nenhum registro na Bíblia de espírito de grandeza. E outra, você não vê nenhum homem de Deus exigindo. Hoje tem aí deles que estão dando de aula de como respeitar pessoas. O respeito aqui era pela comunhão que tinha era pela crença que tinha com Deus. Não era porque alguém se exigia. Beija minha mão, beija minha cabeça, beija papai. Não, o respeito era pela autoridade da presença de Deus. Então, os bispos aqui não tinham a conotação. Quando foi que começou a surgir essa ideia de bispo no sentido de hierarquia? A Igreja Católica, ela tinha os homens que lideravam, por exemplo, liderava aqui Alexandria, liderava aqui em Roma, liderava aqui na Constantinopla, aonde tinha as grandes cidades. Então, aquela pessoa que estava ali, por causa daquela região da grande cidade, ele liderando, então ele passou a ser visto como uma figura maior. Os que estavam na cidade menor eram os cabecinha seca. Os cabecinha seca. Aqui, os cabecinha seca para cá, cidadezinha pequena e tal. Então, a partir desse momento, eles vão sendo vistos como maiores, porque eles estão nas cidades maiores, mais cultas, mais intelectuais, não é isso? Financeira.
Aí eles se acharam maior. Aí a igreja foi nisso. A palavra papa, quando você pega lá o Gregório I, o grande, quando você pega ele, a questão é que com a deficiência do poder romano, aí a igreja vai entrar em cena. Por quê? Porque eles vão procurar fazer essa unidade. O papado surge diante de uma crise política. Entenderam? Surge uma crise política. E ele começa a reconstruir aquilo ali. De modo que essa figura do Papa, ela se torna forte. Aí vão se construindo essa hierarquia. Mas a palavra clero na Bíblia nunca dá a ideia de uma hierarquia. Essa palavra clero, que o pastor acabou de ler aí em Atos, eu estou aqui com o meu original, como é que diz o 17 aí? 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte. E obteves, a palavra é porção. É como se pegar seixo, pedras e jogar e tirar a sorte. Ou seja, foi uma sorte ele estar naquele ministério. Não é que a pessoa, essa palavra clero aqui, jamais dá a ideia de hierarquia. Aí vocês podem observar o seguinte: quando nós atentamos para Mateus 10, a igreja ela passa a ter respeito pela autoridade dos apóstolos, porque eles foram escolhidos por quem? Por Jesus Cristo. E sabe por que a igreja tinha respeito também por eles? Pela vida santa, pela vida de humildade, pela vida de comunhão, pela vida de oração. Não era pela vida do cargo. Era o exemplo, gente. Jesus nunca sentou numa cadeira e disse, eu sou o chefe. Jesus nunca sentou numa cadeira e disse, eu sou o bispo. E Jesus disse lá em Mateus 13:13-15, em tudo eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. E que negócio é esse de nós acharmos que somos absolutos, que damos a voz de tudo, gritar com um membro, gritar com a ovelha, gritar com a pessoa como se não fosse nada. Você me respeita, eu sou o pastor. Isso não existe. Isso não existe. A tua vida de comunhão, ela fala mais alto do que um cargo, do que uma posição. Então, a igreja ela não tinha organização formal. A prova está aqui, gente. Eles acreditavam que todos que faziam obra de Deus estavam ali porque Deus tinha determinado, e eles respeitavam os 12 porque Jesus escolheu e foi deixado por eles. Aí você pode observar que o Senhor Deus, ele traz a liderança, mas a liderança da igreja, o respeito é por causa da presença do Senhor. O respeito era por causa da vida de comunhão com Deus. E eu vou dar um exemplo, vamos ver, Josué 1,16, leia lá, vamos lá, Josué 1,16. 1,16 de Josué. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos. Tudo quanto nos ordenaste faremos. E aonde quer que nos enviares. Aonde o Senhor nos enviar, nós iremos. Agora, olha o que eles dizem para Josué. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente. Agora preste bem atenção, vírgula. Como é que ele diz? Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. O povo olhou para Josué. Josué era só um servidor de Moisés, gente. Aqui não está falando da formação de Josué. Aqui não está falando do grau acadêmico de Josué. Aqui não está falando da literatura. A Bíblia diz que Moisés era formado em toda a ciência. E Josué era um escravo, gente. Josué era um escravo. Mas quem é que vai tomar a liderança, que vai colocar? É o próprio Deus. Deus vai dizer para Moisés, coloca Josué. Agora, o que Josué tem? Obediência. O que Josué tem? Vida consagrada. O que Josué tem? Presença de Deus. Serviço. Era isso que ia tornar a liderança. Então,